E aí, pessoal do curso de Introdução à Bioinformática, tudo bem com vocês? Meu nome é Josué Oliveira Camargo, eu sou mestre em Bioinformática pela Universidade Federal do Paraná e eu estarei dando continuidade com vocês ao curso, lecionando então a aula de número 4, que é a aula de montagem genômica. Para falar sobre montagem, a gente precisa entender o que é um genoma, tá certo? Vamos começar do princípio. E basicamente, genoma é toda a informação genética de um organismo. Ponto. Mas esse conceito é muito vago para a gente que trabalha com bioinformática. Dessa forma, então, a gente precisa tornar esse conceito mais claro, mais objetivo. Genoma, então, passa a ser o conjunto de genes de determinado organismo. Para a bioinformática, um genoma é isso. Todos os genes que compõem aquele organismo, ou aquela molécula de DNA daquele organismo. E aqui na tela a gente tem agora a representação gráfica, um Blast Atlas, do genoma bacteriano da Escherichia coli, que é o organismo padrão ouro, aí a referência de estudos para diversas áreas. E esse organismo, então, ele possui quase 5 milhões de pares de base, sendo que cada uma dessas linhas, cada um desses hífens aqui em azul, nesse círculo mais externo, representa um gene, tá certo? E, de uma forma lógica, a ciência que estuda os genes e os genomas é chamada de genômica. E ela obteve o seu boom, a sua explosão, com o aumento também, com a melhoria das tecnologias de sequenciamento. Mas daqui a pouco a gente volta a falar delas. Com relação ainda ao genoma bacteriano, eles possuem diversas configurações. A molécula ela pode ser uma molécula única de DNA, um cromossomo circular ou um cromossomo linear. Ela pode ser dividida em cromossomos e plasmídeos. Lembrando que a diferença aqui é que os genes essenciais eles vão estar preferencialmente no cromossomo e normalmente o plasmídio é menor que o cromossomo. E pode existir várias configurações, combinações entre cromossomos lineares e circulares e plasmídeos lineares e circulares. A gente pode dizer que o céu é o limite aí para essa configuração de moléculas de DNA em um único genoma bacteriano, tá certo? E basicamente, então, em que consiste o sequenciamento? O sequenciamento nada mais é que você descobrir a ordem e o conteúdo das bases que contém aquela sequência de DNA, a sequência de interesse. Como tudo começou lá com Sanger, quando ele criou sua metodologia, hoje chamada de metodologia de Sanger, que foi a metodologia ganhadora de um prêmio Nobel, ainda hoje é considerada como uma metodologia padrão ouro por conta da qualidade na identificação das bases. Esse videozinho que eu trouxe agora, ele vai, de uma forma bastante resumida e bastante didática, nos mostrar quais são os passos dessa metodologia. E conforme o vídeo vai discorrendo, eu vou comentando para que vocês possam compreender melhor. Tudo começa então com uma molécula de interesse, um fragmento que é amplificado, ou seja, é replicado. Então passa por uma desnaturação para que uma única fita possa ser trabalhada. A ideia desse método é imitar o processo natural. Então um primer de RNA é inserido nessa molécula e esse composto então é adicionado em frascos e é adicionado a ele a DNA polimerase e os 4 nucleotídeos básicos, adenina, citosina, timina e guanina, aonde cada um dos frascos
é acondicionado com um tipo de nucleotídeo fluorescentemente marcado. Esses frascos exclusivos, então, eles vão começar a reagir e a DNA polimerase vai começar a incorporar os nucleotídeos na fita. Só que quando ela encontra um DNA, um nucleotídeo fluorescentemente marcado e incorpora, o complexo se desfaz e a molécula fica incompleta. Dessa forma, como isso é aleatório, a gente vai ter vários tamanhos e pesos moleculares desses fragmentos incompletos. Como que a gente identifica isso, então? Correndo um gel de poliacrilamida. Uma eletroforese comum consegue nos distinguir por tamanho e por peso molecular em uma banda de diferença de uma base de uma para outra, qual que é a base que se encontra em determinada posição. Percebe? É bem simples de ler. Uma vez que o gel foi corrido, basta agora você fazer a identificação dessas bases. É isso aí. Temos a nossa sequência de interesse. Algumas desvantagens desse método de sangue é que ele é um método muito caro. Outra desvantagem dele é que ele não consegue sequenciar fragmentos muito grandes, tá certo? Por isso é necessário a fragmentação dessa molécula, dessa sequência. E o nome disso é uma estratégia que é denominada de shotgun. A gente vai estudar ela nos próximos slides. Os métodos de sequenciamento eles foram evoluindo e formas de interpretação daquele gel foram sendo criadas. Esse gráfico tradicional dos picos coloridos, onde cada pico corresponde a uma posição e cada cor corresponde a uma base específica, foi criado como uma alternativa computacional de leitura para aquele gel de poliacrilamida. Então você deixa de ler o gel, acopla o gel a um software e o software te dá esses picos que são muito mais fáceis de se interpretar, tanto computacionalmente quanto pessoalmente ali. É mais fácil. Pois bem, uma vez que esse DNA ele precisa ser fragmentado, a estratégia de shotgun nada mais é que você tentar montar o quebra-cabeças para fazer com que a sua montagem fique o mais próximo possível do genoma original. É basicamente isso, é você fazer com que as peças elas se sobreponham, uma vez que a fragmentação e o sequenciamento são aleatórios, é necessário que haja a repetição dessas regiões sequenciadas. E isso vai nos dar um conceito muito importante para a montagem, que é o conceito de sobreposição ou de cobertura. A gente tem as leituras, que são os fragmentos sequenciados, e uma vez que eu tenho várias leituras na mesma posição, só que de tamanhos diferentes, eu consigo então fazer a sobreposição desses fragmentos para que haja então uma possibilidade de fazer com que haja uma leitura consenso, ou seja,
uma montagem efetiva desses fragmentos com base na repetição. O shotgun hierárquico é a mesma coisa, é a mesma técnica, só que é aplicado para eucariotos. A única diferença desse método é que consiste em separar, em isolar cada cromossomo e fazer essa fragmentação e esse sequenciamento de maneira separada, individual, para que não haja a contaminação entre esses fragmentos e para que não haja interação entre os fragmentos de cromossomos diferentes. Basicamente, então, a repetição, ou ainda o empilhamento, ou ainda a cobertura dessas regiões é o que vai me garantir a qualidade da sequência. Tá certo? Alguns autores, eles afirmam que para garantir que um genoma ele foi bem montado, é necessário uma cobertura entre 30 e 20 vezes, entre 20 e 30 vezes de cobertura. Mas existem alguns autores que chegam a falar em 80 vezes de cobertura. Então isso vai depender muito do organismo que a gente está trabalhando, das condições de isolamento de DNA, das condições de sequenciamento e do próprio montador, tá certo? Pode acontecer várias falhas no decorrer do processo, como por exemplo, uma discrepância em relação ao consenso. Você tem um A, um C, um T e um G na mesma posição ali, mesmo com cobertura de 4, 5, 6 vezes, você tem as 4 bases numa mesma posição. Isso é uma discrepância. Pode acontecer, é um erro de sequenciamento. Outro erro é, como o processo é tudo aleatório, pode ser que um primer não encaixe em determinada região da molécula de DNA alvo, e dessa forma então pode acontecer os chamados gaps, ou seja, um estado, uma região do genoma em que não há cobertura zero, não existe, não foi sequenciado nada para aquela posição. Dessa forma é possível você criar um primer personalizado para fechar aquela região, ou você pode recorrer à criação de scaffolds, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Uma vez então sobrepostas essas regiões, essas leituras, você consegue extrair o consenso dessas leituras, que é chamada de contig. Esse contig, então, ele é um fragmento maior, porém ele não é fechado por conta daquelas regiões de gap. Para você resolver o gap, você pode, então, parear esses gaps e, por meio de bioinformática, utilizar, então, a incorporação do nucleotídeo N na sequência, que simboliza qualquer nucleotídeo, ou seja, você não sabe qual é o nucleotídeo que está ali. Sabe que existe alguma coisa, mas o sequenciador não identificou. O que pode acontecer é que os sequenciadores eles podem indicar montadores específicos. E o montador ele pode ser mais eficiente com determinado tipo de dado. E então você precisa realmente estar atento a essas variáveis. Desde qualidade do seu dado até o tipo de montador que você escolhe para trabalhar. Vamos para a prática então. Aqui eu vou dar um panorama geral dessa prática. Vocês vão seguir ela e reproduzir ela pela apostila de vocês que está disponibilizada. E para essa prática vocês vão precisar do arquivo, um arquivo .fasa que também foi disponibilizado, e do programa do software BioEdit. Vamos abrir aqui então, essa aqui é a tela do nosso software, do nosso montador, o BioEdit, tá certo? Vamos abrir o arquivo lá então, menu File, Open,
E selecionando o arquivo é esse aqui, o bio 018 underline 2019.1 a brasilense trimmed.fasta. Esse é o arquivo que a gente vai abrir. E basicamente o que é esse arquivo? Ele é um arquivo que contém as reads, ou seja, as leituras que o meu sequenciador devolveu, tá certo? Um detalhe importante aqui: você não pode clicar nas bases, não clica na sequência. A gente só vai trabalhar com os cabeçalhos aqui no canto direito, ou melhor, no canto esquerdo da tela, tá certo? Vamos lá então. Caso você clique em uma das letras e selecione uma das bases, provavelmente você tenha que fechar o BuildIt e abrir de novo, porque o BuildIt é um software bastante sistemático nas suas análises. Vamos lá então. Menu Accessory Application, você vai na opção Cap Config Assembly Program. E quando você abrir essa opção, você vai ver que os cabeçalhos todos eles foram selecionados, vão ficar na cor preta. Clica em Run Application, então você vai ver que vai abrir uma tela do prompt de comando bem similar a essa. E então ele vai estar executando a nossa montagem, tá certo? Quando aparecer a palavra show no visor, significa que a montagem foi concluída e você pode fechar essa tela para visualizar o resultado. E o nosso resultado está aqui, então ele basicamente é um alinhamento de sequências. É um alinhamento das reads. Eu quero que você brinque bastante com essa tela. Encontre posições de gap, veja como se comporta o alinhamento, como que o montador fez esse alinhamento. Encontra aí alguma discrepância, mas em especial eu preciso que você encontre uma janela, uma posição que tenha um gap grande. E você vai encontrar o originador desse gap. Nesse meu caso aqui, é essa terceira sequência que inseriu um TCGGC na terceira sequência e não tem nada nas demais sequências. Esse foi o originador de gap. Você percebe que o quão importante é a montagem e esse alinhamento por cobertura para a qualidade da sequência? Se não existisse essa cobertura, provavelmente eu ia dizer que essa sequência está certa. Porém, como eu tenho uma alta cobertura aqui, se aproxima de 20 vezes, eu consigo dizer com convicção que essa sequência aqui está errada. Porque nenhuma outra tem essa sequência. Esse fragmento aí que de 4 ou 5 nucleotídeos, percebe? Então, dessa forma, eu consigo incorporar o gap e dizer que isso aqui provavelmente é um erro de sequenciamento, tá certo? Eu quero que você vá nessa janela do gap até a última sequência. Desce aqui na barra de rolagem até a última sequência. Ela vai se chamar Contig 1. Você vai selecionar essa sequência e ela vai ter os gaps também da mesma forma. Seleciona essa sequência e dá um Ctrl C, Ctrl V. Só isso. Aí mesmo, nessa tela. Ctrl C e depois Ctrl V. Você vai duplicar essa sequência. Vai fazer uma duplicação nela. Pega na barra de rolagem. Confere para ver se duplicou. Se tiver duas sequências, você vai selecionar uma delas e vai lá no menu Sequence, opção Gaps, e vai dar um Unlock Gaps para você desbloquear essa sequência, tá certo? O gap, ele vai mudar, ele vai passar de um hífen para um till. E nessa mesma sequência, você vai lá no menu Sequence de novo, opção Gaps, e vai apagar esse gap. Você vai dar um degrip para apagar o gap. Se tudo deu certo, você vai ter uma sequência fechada sem gaps, tá certo? E essa sequência ela tá pronta para ser salva. Para salvar, a gente vai dar um Ctrl C nessa sequência,
Lembrando que o cabeça tem que estar selecionado ali. Daí você vai no menu, uma vez dado o Ctrl C, você vai no menu File, New Alignment, para criar um novo arquivo. E daí você vai dar um Ctrl V aí. Sequência colada, você vai no menu File, Save As, e salva esse arquivo com o nome que você quiser, com o tipo FASTA, tá certo? Uma vez com o arquivo salvo, você vai então abrir esse arquivo em qualquer editor de texto. Eu usei aqui o Notepad++, mas pode ser qualquer arquivo do tipo, qualquer montador, ou melhor, qualquer visualizador de texto, qualquer editor de texto abre esse arquivo FASTA. Esse aqui você já conhece, você já estudou sobre ele na aula de banco de dados, tá certo? E agora, esse aqui é o arquivo ponto de início para as manipulações que você vai fazer na próxima aula. É o início, então, para você começar a trabalhar com a genômica. Espero que você execute essa prática em casa. Qualquer dúvida, tá aqui meu e-mail, ou você pode perguntar na nossa sessão Tira Dúvidas, tá certo? Até a próxima aula.